Fala galera, aqui é o Henrique do blog Anime Touch. Estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou trazer o que foi, na minha opinião, os melhores animes do ano de 2016. Bom, antes de mais nada eu vou falar algumas considerações. Primeiro que eu não considerei curtas nessa lista, então são animes de 20 minutos, 24, nessa faixa. Continuações entraram, mas pode ter alguma continuação que não apareça aqui que merecia posição, como Haikyuu 3, que eu sei que merecia, de certeza. Bom, isso é porque eu não vi a continuação, então eu não tenho como dar opinião sobre ela, fazer review, dar uma nota, enfim. Mas, então, infelizmente, se alguma continuação boa não entrar é porque provavelmente eu não vi. E eu considerei animes que terminaram em 2016, ou seja, animes que começaram esse ano e vão terminar só ano que vem e não vão entrar nessa lista. Bom, existe uma versão em texto desse post, que ela é mais detalhada, os reviews são mais detalhados, eu vou deixar o link embaixo para quem quiser ver. E lá nesse post também eu deixei o link para cada top de cada temporada, para os melhores animes de cada temporada separados. Em 10º lugar ficou Shougen no Hakugo Shinju. Esse que foi um anime da temporada de janeiro. Ele mostra a história de um ex-presidiário que conhece um mestre de Hakugo e pede para ser discípulo dele e aprender a fazer Hakugo. Hakugo é um tipo de teatro japonês. Porém, a maior parte desse anime, pelo menos nessa primeira temporada, já que a segunda está indo ao ar agora em janeiro, que ele conta mais o passado desse mestre, não a história do presidiário em si. Bom, comentando sobre esse anime brevemente aqui, ele é um anime focado muito na história, ele é mais lento, ele tem um ritmo mais lento, porque ele é focado muito em história, então quem prefere mais animes mais movimentados provavelmente não vai gostar desse anime. Mas a história em si é muito boa, ela é muito bem contada, ela mostra é bem dramática, ela mostra vários casos amorosos, ela liga muito bem os personagens, os protagonistas, então é um anime. A história em si é muito boa, o único problema que eu diria é que ela é muito maçante, principalmente nos momentos que mostram o Hakugo, tanto que nos últimos episódios eu lembro de pular essas cenas de Hakugo porque eu achava que não estavam mais interessantes, então como a maioria delas não tinha nada a ver com a história, então eu acho que eram meio desnecessárias. O anime em si é um pouco maçante em alguns momentos, isso é o que desanima um pouco, mas a história em si é muito bem contada, isso é algo muito bom. A animação desse anime é simples, mas a fotografia do anime é excelente, é muito boa, e a direção também é fantástica. Então eles compensam muito a falta de qualidade de animação pela qualidade em que é mostrada as coisas. Bom, é um grande anime, a história é fantástica, e eu daria minha nota final um 8,5 de 10. Em nono lugar ficou Boku Dakegai Naimachi, ou Erased, como ficou conhecido em inglês. Bom, ele mostra a história de um aspirante a mangaka de 29 anos que tem o poder de voltar no tempo alguns segundos sempre que alguma tragédia acontece. Porém, quando uma tragédia a uma pessoa querida ele acontece, ele ao invés de voltar alguns segundos, ele volta 18 anos no passado, para quando ele ainda era uma criança do ensino fundamental, e ele tem que salvar a amiga dele, que foi assassinada, e várias outras crianças que fizeram parte de uma série de assassinatos, para poder revelar para poder salvar essa pessoa querida que ele perdeu. Se eu fosse considerar a primeira metade desse anime, eu acho que facilmente ele estaria entre os 5 primeiros. O problema aqui é que a segunda metade foi muito negativa se comparada à primeira. Primeiro que o desenvolvimento da segunda metade foi muito rushado e isso atrapalhou muito. O anime em si é um pouco rushado, eles adaptaram 8 volumes em 12 episódios, mas principalmente o final ficou mal adaptado por causa disso. Fora que o mistério do culpado dos crimes fica muito óbvio depois que tu assiste alguns episódios. Eles não dão outras opções, praticamente eles dizem, esse cara aqui deu, não tem muito o que se preocupar. E isso atrapalhou um pouco, eles deviam ter desenvolvido melhor, deviam ter dado mais opções e deixado quem assistia na imaginação de quem seria o culpado. Mas o ponto positivo dessa história é que ela tem bons cliffhangers, cada episódio costuma terminar muito bem e dando com um baita de um gancho pro próximo episódio, fazendo com quem está assistindo ansioso pelo que vai vir a seguir. Isso é muito positivo. Fora que ela é bem contado, o relacionamento entre os protagonistas é muito interessante, então eu acho que esses são pontos positivos da história. Infelizmente, o único ponto negativo é que o mistério é muito fácil de ser solucionado. A direção desse anime é um ponto positivo e negativo, quer dizer, ela oscila muito. Algumas cenas ela conseguia impactar muito bem, porém em outras cenas ela simplesmente faltava esse impacto que conseguia nas outras cenas. Mas, em geral, eu diria que é uma boa direção. A trilha sonora do anime é muito fantástica, principalmente eu gosto muito da abertura que é feita pelo Asian Kung Fu Generation.
A animação é simples, mas ela é bem consistente, mas tem alguns momentos que ela é bem criativa, que é algo bem positivo. A nota desse anime que eu dei também foi 8,5 de 10, por causa que o mistério acabou sendo muito simples, e isso desanimou um pouco. Em oitavo lugar ficou Konosubarashi Sekai no Shukufuku Wo, ou Konosuba, como também é conhecido. Ele conta a história de um mito, um recluso, que após morrer pateticamente, de uma maneira muito cômica, ele vai parar em outro mundo, graças a uma deusa que ajuda ele. E ele tem a opção de levar qualquer item mágico para esse mundo, mas ele resolve levar a própria deusa, porque ele acaba descobrindo que ela é inútil e que ele só perdeu tempo. Mas esse mundo não é tão simples, não é a fantasia que todo gamer gostaria de ter. Eles têm que trabalhar para conseguir dinheiro e coisas do tipo. Bom, como anime de comédia, ele sai muito bem. É fantástica a comédia, eu ri muito nos episódios. Alguns episódios eu chegava a parar no episódio para rir. Isso tudo eu diria que a grande maioria é graças aos personagens, que são muito excêntricos e muito engraçados. Todos os 4 protagonistas são fora dos padrões, e eles que dão humor ao anime em si. Graças a ele não seria tão engraçado. E o anime tem algumas cenas de ação, sim, já que estamos no mundo de fantasia e ficção, tipo um mundo de RPG. E essas cenas, apesar de ser um anime de comédia, são muito boas, são muito bem animadas, misturam muito bem 3D com 2D. A história em si, ela tem uma progressão semi-linear, ela é cheia de gags, de piadas, mas ao mesmo tempo ela progride linearmente com a evolução dos personagens e com alguns acontecimentos, principalmente quando um certo vilão aparece no final. Comédia é muito relativo de se falar, algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam. Depende muito de quem assiste, mas eu gostei bastante, eu ri bastante. Eu acho que é um anime que é muito bom, vale muito a pena ser assistido. E a segunda temporada dele está indo agora ao ar em janeiro. E, bom, em geral eu recomendo muito para quem gosta de comédia, um pouco de ação e mundo de fantasia. A nota que eu dei para ele também foi 8,5 de 10. Em sétimo lugar eu coloquei Saiki Uzou no Sainan, que para mim foi a melhor comédia do ano. Basicamente mostra a história de Saiki, que é um garoto com poderes psíquicos, mas ele não gosta muito desses poderes, e mostra como ele sofre para ter que esconder os poderes e os problemas que ele arranja graças a ele. É um anime de comédia episódica simples em geral, mas é simplesmente hilário. O cast de personagens é fantástico, eles são personagens muito marcantes, junto com o protagonista que pra mim é o melhor protagonista do ano. O fato desse anime ser muito engraçado deve-se muito ao diretor, que tem um timing perfeito para fazer as piadas, a maneira que elas ocorrem. Ele é um baita de um diretor, conseguiu dirigir perfeitamente esse anime. A animação do anime não é nada demais, ela é bem simples, considerando que é um anime de audiência, mas ela cumpre bem as expectativas, isso não atrapalha em nada. Em geral eu dei uma nota de 9,5 de 10, ela é bem alta. Vai ser mais alta até que todos os animes que estão aqui na lista, mas é porque eu só analisei a comédia nesse caso, e pra mim mereceu isso, e eu prefiro considerar animes com uma história linear bem contada, valem mais uma posição melhor do que um anime que só foca em comédia com gags. Mas não deixa de ser um anime excelente e fica recomendado. Em sexto lugar eu coloquei Shokugeki no Soma ni no Sara, ou a segunda temporada de Shokugeki no Soma. Bom, eu não vou explicar muito a história, você precisa ter assistido a primeira temporada para ter assistido a segunda. Se não assistiu, eu recomendo um anime de culinária que usa a culinária como desculpa para mostrar pessoas ficando peladas. É brincadeira. Na verdade, ele é um anime que usa isso, é um ecchi, mas em geral ele tem uma trilha sonora fantástica, uma direção fantástica também, e as cenas da culinária são... Bom, voltando ao anime, ele continuou a história onde terminou, que é o arco das eleições de outono, e o finalzinho dele foi cobrir um mini arco chamado Arco do Estágio. Ele terminou em aberto, mas o anime cumpriu tudo que a primeira temporada mostrou de bom. Várias cenas épicas de culinária, pratos épicos, batalhas, trilha sonora fantástica que ajuda muito o anime. Enfim, tudo que tinha na primeira temporada tem na segunda. A única coisa que mudou foi que ela ficou um pouco mais leve no quesito de ecchi. Teve menos ecchi em geral, foram poucas cenas comparado à primeira temporada de pessoas ficando nuas graças à comida e coisas do tipo, mas isso não afetou em nada pra mim. Isso é uma mudança que o mangaka fez nesse arco, porque é um arco mais sério, e pra mim não mudou em nada, pra mim continuou um anime excelente. Bom, o resto não tem muito o que falar, é a mesma animação da primeira temporada, trilha sonora épica, coisas assim. Se gostou da primeira temporada, vai gostar dessa segunda de certeza. Eu gostei um pouquinho menos da segunda que gostei da primeira, mas em geral também achei ela fantástica. A nota final foi 8,75 de 10. Em segundo lugar eu coloquei Durarashi X2 Ketsu, que foi o final da segunda temporada de Durarara, o terceiro arco de Durarashi X2. Quem conhece o blog sabe que eu sou um grande fanboy de Durarara. O header do blog é uma imagem do anime, eu uso o Isaiah como personagem nos comentários, no post e tudo mais. E bom, é meu anime preferido de todos os tempos, então fica muito difícil eu falar.
por mim, se eu fosse ser o fanboy que eu sou, eu colocaria ele em primeiro, mas eu preferi ser mais sério e pensar mais tecnicamente e resolvi colocar ele aqui. Não tem muito o que falar, na teoria é a quinta temporada de Durarara, então se não assistiu as outras 4, não tem muito o que fazer. Eu recomendo assistir, pra mim não é meu anime preferido à toa, é um baita de um anime que mistura mistério, sobrenatural, ação, suspense, tudo num anime só, vários personagens, tem muito personagem também no anime e coisas do tipo. Então eu recomendo muito, é um anime bem popular já. Então não tem muito o que falar da segunda temporada, eu achei que ela concluiu a história, o mesmo final da Light Novel, e ficou excelente pra mim. Na minha opinião foi uma conclusão perfeita e pra mim mereceu uma posição nesse top. A nota final que eu dei acabou sendo 8,75 de 10. Em quarto lugar, eu coloquei Re:Zero Kara Hajime Isekai Seikatsu, o polêmico Re:Zero, que provavelmente você já deve ter ouvido falar se você vive no mundo dos animes. Foi o anime mais polêmico do ano, isso dado aos acontecimentos entre os personagens, os mistérios, suspenses, o drama que ocorria e tudo mais. A história do anime seria que é um rapaz chamado Natsuki Subaru, que vai parar no mundo de fantasia, onde toda vez que ele morre ele tem o poder de voltar no tempo, mas apenas ele lembra o que aconteceu. Bom, a primeira instância é um anime de mundo de fantasia com viagem no tempo, até meio parece clichê, né? Eu também achei antes de ver o anime, acho que foi por isso que ele me surpreendeu, porque ele fica só nisso, no clichê, porque o resto do anime é muito diferente, tem um grande foco no psicológico dos personagens, principalmente do protagonista, que sofre muito durante o anime graças às mortes. Eles não levam a morte como algo simples, tipo, ele morre, volta no tempo e deu, não. As mortes causam um efeito psicológico nele, ele começa a sentir isso, porque as coisas, ele vê as pessoas que ele gosta morrendo na frente dele, ele também morre, mas ele volta no tempo e sabe que tem que dar um jeito de evitar isso, que é algo bem triste de se pensar e é algo que afeta muito o psicológico dele. Além dos vários twists que ocorrem durante o anime, o drama forte que o anime tem, um ponto positivo desse anime é como ele desenvolve muito bem a história e dá vários ganchos e twists durante o anime. Todo episódio termina praticamente com um gancho pro próximo, deixando quem tá assistindo vidrado. Foram poucos episódios que eu lembro que não terminou assim, e isso é algo muito positivo, porque poucos animes conseguem fazer isso bem, e esse anime faz isso muito bem. Bom, a história do anime também é meio que sistema de arcos, né? Tem arcos de poucos episódios, e quando ele resolve o problema, vem um próximo e assim em diante. O final do anime tem um final semi-aberto, ele acaba o arco que o anime estava, mas ele deixa um pouco aberto o próximo. Dá pra tu aceitar como terminou, mas seria melhor ainda se tivesse uma continuação. Talvez tenha, veremos no futuro. Bom, eu poderia perder um grande tempo falando de todos os personagens desse anime e como eles são importantes pro anime em si, mas eu prefiro falar só do protagonista por enquanto, que ele sofre muito com os problemas psicológicos. Alguns até não entendiam muito bem o porquê que a personalidade dele mudava tanto durante o anime. Eu acho que era por causa dos problemas que ele sofria de psicológico por causa das mortes dele. Eu acho que isso ficou justificado. Cara, não foi uma grande justificativa, isso ficou meio mal entendido durante o anime, mas eu acho que vai muito bem. Ele foi um personagem muito polêmico durante o anime inteiro, ele causou muita polêmica, muitas pessoas gostavam dele, outros odiavam ele. Eu confesso que eu gostava dele, eu achava ele um personagem interessante, um personagem bom, um personagem diferente dos padrões que nós temos nesse estilo de anime. Bom, a animação é eficiente, ela é boa, ela tem alguns frames tortos durante o anime, mas eu diria que em geral ela é consistente e ela se sai muito bem. Ela não é necessária, não são muitas cenas com vários cortes de ação ou coisas do estilo, então ela não é tão usada assim, mas eu acho que ela é muito boa. A trilha sonora do anime é fantástica, ela é muito boa, ela ajuda muito o anime, nas cenas de suspense, nas cenas de drama, ela adiciona muito ao anime. E bom, a direção do anime também é muito boa, como eu disse, o diretor conseguiu manter muitos cliffhangers, conseguiu dar vários twists interessantes, conseguiu manter quem assistia vidrado no anime. Eu tentei resumir um pouco aqui, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, daria pra falar horas e horas desse anime. Eu tenho um review mais detalhado no blog pra quem se interessar mais, lá eu falei mais coisas que eu resolvi não colocar no vídeo pra não ficar muito grande. A nota final acabou sendo 8,75 de 10. Em terceiro lugar eu coloquei a Jin. Ele teve 2 temporadas, mas o review que eu vou fazer é da série inteira, já que as 2 foram esse ano, começaram e terminaram esse ano. A Jin conta a história dos Ajins, que são seres que são imortais. Eles apareceram há uns 20 anos no mundo, e no presente atual ele conta a história de Nagai Kei, que é o protagonista do anime, que acaba descobrindo que ele é um Ajin. E agora ele tem que fugir do governo, que quer capturar ele para fazer os testes. E com isso ele vai acabar descobrindo novos Ajins e vai passar por vários problemas. Pô, eu não colocava muita fé no começo do anime. Quando eu vi os trailers do anime, eu estranhava, porque era um anime que ia ser full CG, e é um CG bem ruinzinho, pra falar a verdade. Mas desde o primeiro episódio eu mudei minha ideia e comecei a ficar vidrado no anime, porque o primeiro episódio já me conquistou desde o começo. A história do anime é fantástica, ela vai mostrando o Kei sofrendo problemas, mas ao mesmo tempo ela mostra o surgimento de
de um certo vilão, que eu não vou dizer quem é, porque eu acho que pode ser spoiler, por causa que ele aparece antes diferente. E esse cara, pra mim, é o melhor vilão do ano. Tudo que ele faz é tudo bem minucioso, planejado, muito. E as coisas na história do anime acontecem não porque simplesmente tem que acontecer, mas sim porque elas são bem desenvolvidas e porque elas têm razão para isso acontecer. E isso é muito bom, elas não são forçadas. É algo que alguns animes não conseguem fazer, mas esse anime consegue fazer muito bem. A história se desenvolve bem durante o anime, vai mostrando a luta dos protagonistas contra esse vilão e vários acontecimentos, enquanto o mistério é muito bem desenvolvido também. É um anime mais de ação do que de mistério, mas tem um pouco de mistério também. No final ele acabou sendo semi-aberto. O arco que o anime estava terminou, só que eles, nos últimos minutos do último episódio, eles mostram um pouquinho do próximo arco, o que desanimou um pouco, mas se tu ignorar essa parte, acaba tendo um final fechado, vamos dizer. Os personagens, como eu já falei, alguns são interessantes, o protagonista causava uma certa divergência, eu gostava muito dele, algumas pessoas não gostam dele. Eu gostava dele porque ele se mostrou um personagem mais frio, ele não é aquele tipo de protagonista que quer ajudar todo mundo por amizade ou coisa do tipo. Eu não gosto muito desse tipo de protagonista, prefiro os que são mais frios, mais calculistas. Apesar da animação não ser muito boa, o 3D CG, a arte do anime é muito bonita porque ela aumenta muito bem o clima do anime, ela é bem escura, assim, ela ajuda muito bem o anime. Junto com a trilha sonora, somam os dois, dão um baita de um clima pro anime, fica muito bom, muito bem feito. A direção também é fantástica, ajudou muito a dar vários cliffhangers durante a história, vários ganchos pro próximo episódio, vários twists também durante o anime, isso é algo muito interessante. A minha nota final acabou sendo 8,75 de 10. Em segundo lugar, eu coloquei Kisniver, que é um anime que conta a história de alguns adolescentes que acabam sendo unidos graças a um sistema onde a dor que eles sentem é compartilhada. É uma dor no começo física e depois psicológica. Ela acaba atingindo todos os tipos de dor. O estranho desse anime é que primeiro que ele é um original do Studio Trigger. Quem conhece o Studio Trigger sabe que os outros originais dele, como Kill la Kill, o Two Patrol Luluco e outros, são originais mais zoados, mais de zoeira, com nonsense, coisas do tipo. Então, esse original, sério, escrito por roteiro pela Mari Okada, que escreveu Anohana, entre outros animes, foi algo que eu estranhei um pouco no começo, porque meio que divergiu um pouco do clima do estúdio, que costumam fazer seus originais mais de nonsense. Eu achei que até poderia ser um pouco ruim, mas felizmente eu estava errado, acabou sendo um dos melhores animes do ano, o segundo melhor pra mim. O drama do anime é muito forte, isso é um fato. O anime é um anime de drama, então obviamente isso tinha que ser muito forte, só que a maneira como ele é desenvolvido, como eles criam a relação entre os personagens, como os personagens são desenvolvidos, a história deles, o passado, é muito bem escrito. E isso faz com que o drama no anime acaba sendo sentido por quem assiste. As cenas dramáticas, as cenas que ocorrem bastante choro e coisas do tipo, acabam atingindo quem assiste porque a gente entende o problema que eles estão sentindo, a maneira que eles sofreram. Os primeiros episódios do anime são um pouquinho chatos, porque eles são mais de humor, mais de comédia, mas é mais para desenvolver os personagens. A partir da segunda metade do anime, que começa a ficar sério, começa a ficar dramático, e aí com o anime pra mim começa a ficar a obra-prima que ele vira. O único ponto negativo que eu posso citar é que como ele teve 12 episódios, não conseguiu desenvolver bem todos os personagens. Ele acabou focando em uns personagens e deixando alguns outros protagonistas meio que de lado. Mas isso não atrapalhou muito, porque eles acabaram sendo desenvolvidos junto com os outros, só apenas o background deles que não foi desenvolvido. Em geral, eu acho que isso não foi um problema e o anime foi excelente, o drama é muito bom. A animação é fantástica, a fotografia é muito linda, a trilha sonora ajuda muito o drama, é muito boa, e a direção do anime também mandou muito bem. O diretor, até meio que inexperiente, conseguiu mandar muito bem no drama, conseguiu desenvolver muito bem o drama. E o roteiro, escrito pela Mari Okada, também é bem dramático e consegue se desenvolver muito bem. Talvez o único ponto que algumas pessoas possam não gostar é que, como é um anime que são protagonistas adolescentes, alguns temas são meio adolescentes demais e algumas pessoas podem não gostar desse tipo de drama. Mas alguns dos temas também são para todo tipo de pessoas, como a amizade, que não importa a idade, isso é um tema interessante, é um tema que pode ser bem tratado para todo mundo. Bom, os personagens, como eu falei, são adolescentes e eles são um pouco fora do padrão. Até isso tudo bem, não é o primeiro anime que bota um bando de protagonistas que tá fora do padrão, mas a diferença é como eles se relacionam e a personalidade deles é muito interessante. Eu não desgostei de nenhum personagem, apesar de ter um protagonista especial que foi pouco desenvolvido. Eu acho que isso não atrapalhou muito, ele é um personagem também interessante. Então eu gostei de todos eles. É raro um anime que eu gosto de todos os protagonistas. Isso é muito importante, se não sente empatia pelos personagens, tu não consegue sentir o drama que eles sentem. E infelizmente isso acaba acontecendo. Então a minha nota final acabou sendo um 9 de 10. E pra mim, o melhor anime do ano foi 91 Days, ou 91 Days. A sinopse é basicamente uma história de vingança. O protagonista teve a família morta pela máfia, o anime se passa nos anos 20, e isso é quando ele era criança, e depois de adulto ele resolve
se vingar da máfia, só que ele não vai simplesmente pegar uma arma e matar todo mundo, ele vai se infiltrar dentro da máfia e ir acabando com eles um por um. Bons animes de mistério hoje em dia costumam ser algo meio raro, são poucos os que realmente convencem. Um anime tão bom nesses últimos tempos de mistério é algo muito raro mesmo, e felizmente Naruto Undays foi esse anime. A história, como eu disse, é a vingança dele, só que a maneira como ele vai se infiltrando na máfia, ele vai agindo, vai tomando decisões, é muito interessante, porque dá pra ver que, apesar de ele estar cego pela vingança, tudo que ele faz é calculado, é permitidamente calculado, ele não age sem ter um motivo, e tudo pra no final ele poder, que é algo muito interessante. O anime não deixa nenhum furo assim notável, talvez tenha um furinho ou outro na história, alguma forçação, mas em geral isso acho que não aconteceu nada que seja muito pesado ou que atrapalhe a história. O protagonista, algumas pessoas não gostaram dele, porque ele era meio frio, calculista, ele não mostrava emoções, só que pra mim esse é o meu tipo preferido de protagonista, o protagonista que é sério, não é o tipo de protagonista bobo, que tá sempre feliz, sempre querendo ajudar os outros e acaba tomando decisões idiotas, não. Esse protagonista, ele é frio e calculista, isso pra mim melhora muito o anime. O pessoal da máfia que ele se enfia também tem bons personagens, um específico, o Nero, que seria o principal antagonista, é um personagem muito interessante, algumas pessoas acham ele mais carismático, de fato ele é mais carismático, apesar de eu ter gostado mais do protagonista. Bom, diziam que a direção desse anime não impactava em geral, eu não acho isso, eu acho que os episódios tinham seu impacto e muitos deles terminavam com bons ganchos para o próximo episódio. É importante, isso é algo que fez o anime ser muito bom. O anime também pegou algumas referências na história de Poderoso Chefão, eu não quero nem comparar, Poderoso Chefão é outro nível, é um tipo de obra que não existe comparação em qualidade. Mas algumas referências, o estilo em si do anime dá pra ver que meio que foi pego de Poderoso Chefão. A trilha sonora do anime é fantástica, é uma trilha sonora que combina bem com os anos 20, uma trilha sonora de máfia. E a animação é bem aceitável, tem alguns frames tortos, é uma animação até meio que simples, mas ela é aceitável, ela é boa, ela combina bem com o anime. Em geral, foi esses motivos que eu citei, a história é tão fantástica, tão bem contada, um anime de mistério, misturando máfia, misturando assassinatos e traição e coisas do tipo, que mereceu o primeiro lugar pra mim do ano. Eu dei uma nota de 9 de 10 também pra ele, e é um anime assim que eu recomendaria, quem gosta de mistério precisa assistir esse anime. Bom, agora algumas menções honrosas. Pra começar com Haikyuu 3, que eu sei que quase todo mundo que viu disse que merecia uma posição no top, e se não em primeiro lugar, entre os primeiros. Mas infelizmente eu não vi, mas no post tem um link pro review de outro redator. Também eu coloquei 2 Slice of Life que eu gostei muito nesse ano, que foi Tanaka com Eiichi Mokidarugi e Relife. Foram bons Slice of Life, o Relife tem mais drama, enquanto o Tanaka é mais de comédia. E bom, é isso. Deixa um top de vocês nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei, inscreva-se e acesse o blog, lá tem várias notícias, tem reviews de anime, tem outros posts que eu também não trago em vídeo, é difícil trazer muitos vídeos. Então, bom gente, é isso e até uma próxima.